Olá, minha gente, tudo bem? Aqui quem está falando é o Ari, direto de Petrolina. E estou fazendo esta breve introdução para explicar como este episódio foi produzido. Eu e Pedro conseguimos arrumar um tempinho com a Patrícia Jaime, grande fera da nutrição, para falar um pouquinho com ela sobre essa extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, extinção essa já promovida pelo governo de Bolsonaro. E esta entrevista foi tão legal e rendeu tanto que decidimos que entrasse como um episódio da semana. Infelizmente, por questões técnicas, o áudio não vai estar tão legal quanto tem sido os últimos, mas Rubens fez o que pôde e aí está para o proveito de todos e todas. É isso, aproveitem o episódio porque a Patrícia é muito fera e além de toda a questão técnica é uma grande militante, como ela mesma vai ter a oportunidade de se apresentar. Forte abraço, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de acompanhar o Medicina em Debate pelo nosso site medicinadebate.com.br e até o próximo episódio. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Medicina em Debate, nosso podcast sobre medicina, saúde, opinião e política. E no nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que surgiu já no primeiro das várias polêmicas do governo Bolsonaro, com poucos dias que está aí, que é a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E para esse episódio de hoje, a gente vai contar com a participação de uma figura que eu já disse a ela que eu sou um grande fã dela, que é Patrícia. Ela é nutricionista, doutora em saúde pública e professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Também é pós-doutora em epidemiologia nutricional e em políticas públicas de alimentação e nutrição. Se eu errar alguma... É tanta coisa, Patrícia, que se eu errar alguma coisa, tu me corrige. Mas eu estou te apresentando para tu poder se apresentar. Ela foi coordenadora geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde entre 2011 e 2014. E no meio de 1 bilhão de produções que ela tem, o que me fez a conhecer e ficar fã dela foi a história do Guia Alimentar para a População Brasileira. E que quem ainda não conhece, eu recomendo que busque. Acho que ainda não tiraram do site, espero que não saia, mas, enfim, é muito fácil conseguir e ter acesso a isso. Mas eu vou parar de falar um pouquinho e vou passar logo a palavra a ela, para ela poder se apresentar e, em seguida, a gente conversar um pouquinho, né? Vai participar hoje do debate eu, que sou o Aristóteles, aqui de Petrolina, e o Pedro, que nesse momento está colocando o Bento para dormir, mas já chega por aqui. Mas, Patrícia, eu queria que você já se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua história, da sua carreira. Fique bem à vontade, viu? Oi, Ari, é uma alegria participar. A gente vinha combinando, né, essa conversa de alguma forma e pena que surgiu num momento de crise, né? A gente precisa ter que conversar sobre um tema que é um tema que está deixando todo mundo de cabelo em pé, não é só aqui no Brasil. Tem pessoas do mundo inteiro, pesquisadores me escrevendo, preocupados com o que está acontecendo no Brasil com essa notícia do fim do CONSEA, né? Mas depois de toda essa apresentação que você fez, acho que eu não preciso me apresentar. Eu costumo dizer que o que é o mais importante é que eu sou uma nutricionista militante da alimentação saudável, né? E de promoção da justiça social, e é isso que vem marcando a minha trajetória de 20 anos no campo da saúde pública e da segurança alimentar. Muito bem. Mais uma vez eu reforço, né, da felicidade e também te digo uma coisa, Patrícia, você não vai escapar ainda de ser convidada para outros episódios, não? Porque essa agora, como você falou, foi nesse momento de crise, numa situação que surgiu mais urgente, mas há outros temas que a gente
tem muito interesse, que gosta de trabalhar. E eu sei que da sua agenda apertada, mas a gente tenta achar um momento aí para frente, tá? Então, vamos só Mas, falar uma coisa boa antes da gente entrar na crise, que você falou do vamos guia embora. alimentar, Uhum. e a gente teve a oportunidade de trabalhar com guia enquanto eu estava no Ministério da Saúde, mas eu sou pesquisadora de um núcleo de pesquisa da USP, que é o NUPENS, e que faz todo o trabalho científico, né, técnico, Aham. que embasou o guia alimentar. E a gente produziu mais recentemente, apoiando o Ministério da Saúde, uma série de materiais de divulgação do guia. São 10 pequenos vídeos de 4 minutos, uma versão de bolso, que é uma cartilha pequena do guia. E, para nossa felicidade, esse material foi disponibilizado no site do Departamento de Atenção Básica do Ministério no dia 28 de dezembro. Então, Eita. já Ah, eu não tinha visto ainda não, Patrícia. Que beleza. tem um folder que é um instrumento que a gente validou, foi inclusive uma orientação de mestrado de uma aluna minha, que é a Camila Gabe, e que ela faz um questionário para avaliar como está a alimentação, uma autoavaliação, as pessoas respondem um teste, né? E consegue chegar num score final para ver se você está se alimentando de acordo com as recomendações do guia ou não, o quanto, qual dimensão do guia você poderia melhorar, ficar um pouco mais atento. E é um instrumento que foi validado. A gente desenvolveu o instrumento, fez toda a análise psicométrica do instrumento, e a ideia é que as pessoas possam fazer um automonitoramento da sua alimentação a partir das recomendações do guia. Oh, que beleza. É uma excelente notícia no meio dessa crise, realmente. E como a gente comentou, quando a gente faz a postagem dos episódios, a gente coloca link para materiais o máximo possível. E certamente eu vou disponibilizar lá para que todo mundo possa ter acesso, tá bom? Bacana. E aí aproveita agora que a gente vai entrar para falar da crise. Pedro chegou por aqui, Bento já deve estar dormindo, ele vai falar um pouquinho com a gente agora. E aí, Pedro, eu já passo a palavra para tu conduzir essas perguntas e essa conversa com sua amiga, né? Que eu sei que é sua amiga. Fala aí, Pedro. Boa noite, gente. Você já me conhece. Boa noite para quem é da noite, boa tarde para quem é da tarde, bom dia para quem é do dia. Eu já tive com vocês em alguns episódios aí, agora estou tendo um prazer de gravar com a Patrícia, uma amiga nossa, né, e companheira aí das lutas pela melhoria na saúde, né, faz um excelente frango caipira. Pedro já falou isso A bastante. gente tem uma tradição no podcast de fazer um jabá, sabe? Então já fica isso. Tem que ter coerência, né, Pedro? Tem que Discurso ter e a frase. coerência. E a gente costuma ser bem aberto aqui, Patrícia. Então, eu estou com o Bento, meu filho, no quarto aqui do lado, dormindo. Então, ele acordou um pouquinho e atrasou aí a minha participação. Bom, mas é isso. O que me deixa mais Aí... feliz ainda enquanto uma mulher que sabe que o pai está cuidando do filho. Exatamente. Então, Patrícia, você e a Ari já começaram a conversar e eu queria que você falasse um pouco, então, da criação do Conselho Alimentar, né, do Conceia em 2003, o que ele responde, o que ele representa na saúde brasileira, né, da saúde alimentar das pessoas, quais são as atribuições dele, o que é, porque tem muita gente que nos ouve aí que não é da área da saúde e se interessa aí pelo nosso programa. Bom, o Conceia, ele é um conselho de participação social, de controle social, voltado para segurança alimentar e nutricional, tentando apoiar a execução da política pública de segurança alimentar e nutricional e, progressivamente, o Estado brasileiro garantir o direito, né, que é o direito humano à alimentação adequada. Compreender a história do Conceia é interessante nesse momento, porque acho que a gente tem uma grande referência do governo do presidente Lula, a data de 2003, quando ele assume, e no seu discurso aos brasileiros, ele fala, nesse primeiro discurso, né, do seu compromisso com a alimentação dos brasileiros, os brasileiros consumirem 3 refeições ao dia.
mas e que foi um marco, né? E que, na realidade, se concretizou com um conjunto de atos e compromissos, inclusive a reativação do Conceia. Mas o Conceia ele foi criado pela primeira vez em 1993, não foi em 2003. Então foi um renascimento. Foi um renascimento. Ele surgiu de uma demanda do controle social, da sociedade civil organizada, e que tinha duas grandes lideranças. Uma foi o Betinho, né, o Herbert de Souza, sociólogo, e outro foi o Dom Mauro Morelli, mineiro, que hoje vive na Serra da Canastra, né, um grande defensor da segurança alimentar, e que num movimento da sociedade brasileira no início dos anos 90, que era pela ética na política, olha que interessante, né? Era um movimento pela ética na política e a ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela paz. Naquele momento da efervescência do Estado neoliberal, no início da década de 90, com Collor, né? Teve o impeachment do Collor e foi uma oportunidade de uma resposta no governo do Itamar Franco para a demanda da sociedade civil de criar o Conceia, né? A partir desses vetores de diálogo da sociedade, da ação da cidadania e a ética na política, né? Só que era um governo de transição, né, Pedro? Assim, e a agenda era uma agenda pouco institucionalizada no governo, de tal modo que um ano depois ele foi extinto, porque teve a eleição de Fernando Henrique Cardoso, o projeto Comunidade Solidária, e não cabia mais esse tipo de proposta de diálogo tão articulado, estruturado com a sociedade civil. Os neoliberais não curtem muito essa parada de controle social e bem-estar do povo, né? Porque é uma outra forma de olhar, né, a administração pública, compreender que a participação social é um pilar do Estado Democrático de Direito, né? Então, essa é uma compreensão paradigmática, né? Mas, em 2003, o Conceia foi reativado. E ele foi reativado não só na perspectiva de ser um espaço de diálogo, de interlocução da sociedade civil com o governo, mas até pela prioridade da agenda e pela recriação e o posicionamento no organograma do governo federal, diretamente vinculado à presidência da República, como um órgão de assessoramento direto ao presidente, né? O Conceia assumiu uma tarefa que foi a tarefa de criar as bases de um projeto de lei que trouxe para o nosso país a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que deu tantos frutos, né? Depois disso, ainda teve uma grande conquista Só um minutinho, Patrícia. Essa lei é de que ano? De 2006. 2006, beleza. 2006. Mas em 2010, teve uma outra grande conquista articulada pelo Conceia, que foi a emenda constitucional que incorporou a alimentação como um direito. Então, a gente teve uma lei orgânica antes de ter o direito assegurado na Constituição. É um pouco diferente do que a gente teve na saúde, né? Que a Constituição de 88 traz saúde como um direito, e depois só a 80, 80 e 90 define a lei orgânica. Na segurança alimentar foi o inverso, né? O processo. E o Conceia teve um grande protagonismo na construção desses marcos legais da segurança alimentar e nutricional que permitiram o desenvolvimento de um conjunto de políticas públicas, de programas, que teve escuta, né, e sensibilidade e participação daqueles sujeitos interessados, não do ponto de vista dos interesses econômicos, mas que necessitavam da intervenção do Estado brasileiro para a solução, a garantia dos seus direitos, né? Desde o agricultor até a criança da escola, e nós, né? Nós que queremos comer comida de verdade, sem veneno, todos nós, né? Esse assunto, Patrícia, eu tenho particular interesse. Durante muito tempo participei da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, e aí sempre vi, por exemplo, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, como uma ação muito importante, né? E nunca entendi, na realidade, por que é tão difícil que isso se consolidasse na prática, num país onde a gente tem 70% da produção
dos alimentos que a gente consome que vem da agricultura familiar, né? E mesmo assim a gente vê essa resistência grande nos locais, aqui no sertão eu via isso, até a dificuldade para ver a implementação na prática dessa lei. A população está comprando, e a mídia, né, por interesse, eles compram a ideia de que é o agronegócio que alimenta o brasileiro, né? E aí... Na realidade, o agronegócio, ele só dá continuidade ao modelo econômico vigente no Brasil desde sempre, né? Que são das commodities. A gente começou com o pau-brasil, vai para o ouro, vai o cacau só que são outras commodities, mas seguem sendo as commodities agrícolas, né? Quando na realidade o que alimenta a população brasileira vem, como vocês falaram de forma correta, né? O censo agropecuário último mostrava 70% vem de alimentos que são alimentos da agricultura familiar. Mas num processo, que é num processo de transição do padrão de consumo dos brasileiros, onde os brasileiros consomem mais alimentos ultraprocessados. E os alimentos ultraprocessados são alimentos que são formulações industriais que utilizam poucos ingredientes que vêm do agronegócio, né? Que vêm da cana, que vêm do milho, né? Então, está relacionada, né? Por isso que o Guia Alimentar, eu acho que ele teve esse impacto, porque ele faz um nexo, né? Ele faz um nexo entre nutrição e sistema alimentar, quando ele diz que a gente não pode priorizar e tem que evitar alimentos ultraprocessados, né? Agora, voltando no PAA, eu acho que essa experiência brasileira de dar sustentabilidade a partir do poder de compra do Estado, quando eu falo no Estado, eu falo da União, dos municípios, um conjunto de experiências, né? Que garantiu a viabilidade econômica e a segurança do agricultor familiar para que ele pudesse, e a gente tem relatos belíssimos, né? De pessoas que voltaram para o campo, para poder, jovens inclusive, né? A partir de um conjunto de outras intervenções do Estado, que garantindo tecnologia, de conectividade, mas poder voltar, sair da periferia das cidades, dos grandes centros urbanos, e voltar para o campo e produzir um alimento que seja um alimento saudável. Porque havia mecanismos e dispositivos, né, de financiamento da produção e de escoamento da produção a partir da garantia da compra, a partir da vinculação da produção com outros programas como alimentação escolar, né, o PNAE, mas também os bancos de alimentos, hospitais públicos, restaurantes universitários, um conjunto de dispositivos do Estado de comprar, porque o Estado tem poder de compra, né? E garantir a viabilidade da agricultura familiar. Esse caso é um caso emblemático e reconhecido no mundo como um todo. É isso que eu ia te perguntar, porque quando a gente vai falar isso daqui a pouquinho, mas quando o novo governo decidiu extinguir, foi assim, a gente viu muitas manifestações em redes sociais e tudo do reconhecimento mundial que o Conceia tem, né, ainda, a gente não pode falar tinha ainda, mas que ele tem. E eu queria saber de você aí sobre, que estava mais à frente, sobre esse reconhecimento um pouquinho, e sobre se vocês conseguiram notar de 2003, quando o Conceia foi recriado, e até os últimos dias, se vocês notaram mesmo de fato o impacto, mudança nas alimentações em nível mais global, coletivo. Eu acho que o maior reconhecimento do sucesso desse modelo de governança, que é um modelo que, por um lado, estabelece a institucionalidade do diálogo com o controle social, mas, ao mesmo tempo, traz para esse debate um conjunto de atores da administração pública e, assim, favorece a intersetorialidade, né? Porque se você não tem essa arena, que é uma arena onde o controle social cobra do Estado, que a educação converse com a saúde, que a saúde converse com a agricultura familiar, que a agricultura familiar converse, inclusive, com o esporte, com o lazer, com a telecomunicações, um conjunto de mecanismos que a gente chama de intersetorialidade, né?
que é muito bonito no discurso, mas que fazer a intersetorialidade na prática, nas políticas públicas, é um grande desafio. E um reconhecimento do Conselho foi justamente essa capacidade, esse espaço, essa arena de articulação intersetorial com sensibilidade para a escuta e participação da sociedade. E isso resultou no que foi o maior reconhecimento mesmo, que foi a Organização das Nações Unidas, né, a FAO, que é responsável pela Agenda da Alimentação e Agricultura, a partir da análise de percentual da população em subalimentação, definir que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, né? Então, acho que esse é o indicador máximo de sucesso desse modelo de organização das políticas de segurança alimentar e nutricional no país. Mas não foi só a FAO, né? Tem organismos acadêmicos, tem um grupo, que é um painel de especialistas em nutrição global, que eles lançam uma publicação que se chama Global Nutrition Report, todos os anos, e em 2016 eles pegaram o caso brasileiro como um case de sucesso, né? Um caso de sucesso. E eles tentavam explicar quais eram os fatores principais que definiam o protagonismo do Brasil na agenda de segurança alimentar e nutricional. E foram 4 fatores que eles identificaram, né? Um foi esse estabelecimento, primeiro assim, o ativismo e a organização da sociedade civil. Então, um conjunto de entidades, de ONGs, de institutos, que foram muito ativos, e a gente sabe disso, eu falei há pouco, né, desde a Ação da Cidadania, o Betinho, então desde a década de 90, o movimento social brasileiro muito preocupado com a questão da segurança alimentar. Então esse foi um aspecto. O outro foi a prioridade política e a disponibilidade de um governo de fazer essa interlocução, que é a interlocução que Bolsonaro interrompe nesse momento. Um terceiro aspecto foi a produção e a utilização de dados, de indicadores que orientaram a construção das políticas públicas, o uso da evidência, né? O uso da informação para o diagnóstico, para avaliação e monitoramento das políticas, né? E, por fim, a construção desse espaço oficial de governança intersetorial, que é a partir do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, né? Então, acho que esses são alguns fatores. O que mostra a insensibilidade da medida provisória 870, quando ela extingue o Conceia da estrutura do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, ou seja, quando ela acaba com o Conceia, né? Essa medida, esse ato, primeiro ato, né, do governo Bolsonaro, ele preocupa porque ele nega todos esses êxitos da política de segurança alimentar e nutricional. Mais do que negar, ele coloca uma barreira para o aprimoramento dos programas, né? E pela melhora, a qualificação dos programas que estavam no processo de implementação, né? E tem algo que me preocupa muito, que é o efeito cascata dessa medida, porque o Conselho é um conselho nacional, mas que também existe nos estados e existe nos municípios. E a gente sabe da indução da política pública no Brasil, da união para os estados e municípios. O que vai acontecer com os conselhos estaduais? O que vai acontecer com os conselhos municipais? Eles também serão fechados, né? Então, fica toda essa preocupação. Impressionante como com uma canetada põe em risco toda uma construção internacionalmente reconhecida, né, e que tem sido de tão importância para a população do nosso país. Impressionante isso. E há já alguma leitura da inconstitucionalidade da canetada, né? Porque ela altera uma lei orgânica, que foi, ou seja, e o presidente da República, por medida provisória, ele não poderia fazer dessa forma, porque ele desestrutura um sistema. Não é uma medida provisória que simplesmente reorganiza a estrutura da administração pública da União. Isso tem impacto sobre a política pública, inclusive nos estados e municípios. Então, esse é algo que terá que ser debatido no Congresso Nacional,
quando a medida provisória for ser apreciada no Congresso, né? O grande problema, talvez, né, que a gente vai ter é que tanto no Congresso quanto podemos falar no Judiciário, a gente vai seguir tendo muita dificuldade também, né, Patrícia? Muita. Por isso que vai ser necessário que os movimentos sociais, que são tão engajados desde a década de 90, que nesse momento eles fortaleçam, né, que procurem seus representantes no Congresso, os nossos deputados, que são sensíveis à agenda. O Congresso Nacional já teve uma frente de segurança alimentar e nutricional ampla, com deputados, senadores de todas as correntes políticas. Essa não é uma agenda partidária, essa é uma agenda de direito, né? E que ela precisa ser compreendida a partir dessa perspectiva. Para vocês terem uma ideia, a Lausanne, quando foi aprovada em 2006, ela foi aprovada por unanimidade, não teve um voto contra no Congresso Nacional, né? Então, o que demonstrava a sensibilidade do Congresso naquele momento para algo tão relevante para a saúde da população brasileira, e não só para a saúde, né? Para o meio ambiente, para a sustentabilidade, né? E para a justiça social. Eu vejo com grande preocupação, Patrícia. Eu acho que essa canetada vai ter esse efeito cascata que você mencionou, infelizmente, né? Eu acho que isso faz parte de uma grande perspectiva e proposta de entrega mesmo, né, das riquezas do país, e eu acho que é tudo muito bem conectado. E a gente costuma dizer aqui no nosso podcast que a gente gosta de trabalhar muito com as evidências mesmo, de combater as fake news e tal. E o que a gente vê é isso, né? Você colocou duas coisas que são incontestáveis no Conceia, de conquistas, né, no reconhecimento, que foi ou a grande conquista, que foi tirar o Brasil do mapa da fome, né? E a gente vê hoje, o MST é o principal produtor de arroz orgânico do Brasil, né? E isso está sendo criminalizado, né? No momento da canetada, ele falou que o Conceia era uma coisa socialista. Então, os caras transformam direito à alimentação, que é uma coisa assim, básica, igual você falou, isso não deveria nem entrar em capitalismo, socialismo, partido. Isso é básico, né? E os caras colocam esse rótulo para justificar o desmonte. Mas eu acho que porque o Conceia, no momento que ele assumiu, e isso foi muito interessante, eu pude observar, né, e contar com o apoio do Conceia num momento muito crítico, quando eu estava no Ministério da Saúde, que foi quando a gente estava para lançar o Guia Alimentar para a população brasileira, e a indústria de alimentos fez uma pressão muito forte para que o guia não fosse lançado, né? E o Conceia foi um parceiro primoroso, bravo parceiro do governo federal para garantir a publicação naquele momento, em 2014, do Guia Alimentar para a População Brasileira. E o guia, no fundo, ele também é um produto do trabalho do Conceia, porque quando ele traz um conceito de alimentação saudável, que é mais do que a ingestão de nutrientes, que a alimentação saudável ela deriva de um sistema alimentar que é sustentável do ponto de vista ambiental e social, ele está falando do discurso do Conceia, né? Um discurso que de um conjunto de pessoas, de um coletivo, e mesmo de um governo, de um dado momento, que faz uma defesa da dimensão sociocultural da alimentação, né? Da valorização da alimentação que venha de um sistema alimentar que é justo, que ele é sustentável, que ele promova dietas saudáveis, né? Que valorize e proteja a biodiversidade brasileira, que preserve padrões alimentares tradicionais, por exemplo, de indígenas, quilombolas, das nossas diversidades, né? A gente estava falando do franguinho aqui no começo da conversa, mas vai ter um conjunto de padrões que são constituintes da nossa cultura, né? De compreender o alimento como um bem material e imaterial, que é direito do povo e característica que constrói a identidade da nação brasileira, né? Então, isso é uma perspectiva paradigmática que se choca muito com outros setores
setores que são setores que veem o alimento só como uma mercadoria de valor monetário, né? E que a partir disso só pensa no alimento para commodity, e não importa que alimento seja esse, o que significa a produção desse alimento, quais são os resíduos ambientais que derivam, né? Os prejuízos. Então, é uma visão muito chocante em relação a um modelo que emergiu fortemente que já tinha uma contradição, né? Vamos falar a verdade. No governo da Dilma, no governo do Lula, havia contradição interna no governo. Se por um lado você tinha todo um espaço, que era um espaço que permitiu ter um Conceia, que permitiu ter um conjunto de avanços, você tinha, por exemplo, o Ministério da Agricultura com Cátia Abreu defendendo fortemente o uso de agrotóxicos, né? E o Conceia tensionando o governo para a regulação a implementação do PARA na Anvisa, né, de monitoramento do uso de agrotóxicos. Então, essa contradição ela já existia. A gente não pode ter uma visão cega que era tudo correto, né? Você tinha uma contradição, mas você tinha um canal, que era o canal de tensionamento, um canal de diálogo. Quando você extingue o Conceia, e que já estava muito fragilizado com o Temer, né? Porque é importante dizer que o Conceia, ele não é um conselho deliberativo, como é o Conselho Nacional de Saúde. Ele é um conselho consultivo. Isso tem diferença, né? Então, ele estava sendo pouco consultado já com o pós-golpe. E agora o que aconteceu foi a completa extinção, né, do conselho. A tentativa de extinção, mas eu acho que a gente não pode aceitar isso. Eu acho que a gente tem que tentar reverter isso, por pior que seja a conjuntura no Congresso Nacional. Muito bem, eu acho que a gente já dialogou bastante nesse sábado à noite, Patrícia, porque, inclusive, eu não quero gastar todos os créditos. Como eu disse, a gente quer te chamar para outros debates. Você começou a falar de alimentos ultraprocessados, já deu vontade de falar sobre isso também, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, né, Pedro? E, acima de tudo, agradecer bastante por sua disponibilidade, sempre disponibilidade, e eu não sei exatamente quando vai para o ar, mas, de toda forma, ou antes ou depois, mas o link estamos aguardando com ansiedade o seu texto, que sai na segunda-feira, e a gente vai disponibilizar para quem está nos escutando agora também. Muito obrigado, viu, Patrícia? Foi um prazer. Eu quero agradecer também. A gente já tinha até mencionado o seu nome, né? A gente já tem uma ideia de fazer um programa sobre a questão das recomendações alimentares, das dietas e tal. Que legal. E baseado em evidências, polêmica entre nós. E agora tem essa do próprio guia, já dá um programa, né? E dizer que, além de um bate-papo, foi uma aula. Eu confesso que eu não tinha essa ideia da abrangência, da importância do Conceia e de tanto meandro, né, e das consequências da sua extinção. Muito, muito obrigado, viu? Foi um prazer, como sempre. A gente vai se falar mais. Vamos, com certeza. Então tá bom, a gente se despede agora, Patrícia, e você que está nos escutando, e mais uma vez a recomendação de sempre, né? Entre no nosso site, o medicinaemdebate.com.br, nos siga nas redes sociais. Hoje a gente acabou de lançar, estamos gravando no sábado, dia 5, e acabamos de lançar também a página no Instagram e no Facebook, para quem quiser acompanhar e ir vendo. Eu encerro mais uma vez agradecendo a Patrícia, agradecendo a Pedro, a Bento, que está dormindo aqui no colo dele, e mando um abraço para nossas preceptoras de medicina de família lá da Paraíba, Louise, Suelen, a Flávia também, que a gente ficou devendo do último programa. Eu acho que agora a Patrícia está vendo o Bento aqui no colo de Pedro. Que lindo! A estratégia foi buscar ele no quarto e gravar com ele no colo. Deu certo. Mas então é isso. Tchau, Patrícia. Tchau, Pedro. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Obrigado, Patrícia. Boa noite. Beijo.